A Venezuela é um país de contraste, sabe? E são contrastes quase difíceis de acreditar. De um lado, uma riqueza natural que, nossa, deveria garantir a prosperidade de qualquer nação. Do outro, uma crise profundíssima que forçou milhões de pessoas a fugirem. A grande pergunta é, como isso é possível? Nesta análise, a gente vai tentar desvendar essa história. E aqui está o coração do paradoxo, bem na nossa frente. Pensa só, de um lado, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Do outro, um dos maiores êxodos da história recente, com mais de 7 milhões de pessoas que deixaram o país para trás. A pergunta é simplesmente inevitável, né? Como é que isso foi acontecer? Pois é, essa é a pergunta que define tudo. Para a gente começar a encontrar uma resposta, precisamos olhar bem de perto para as duas faces dessa moeda. E vamos começar pelo lado da promessa, pela riqueza. Então vamos lá. Começando pelo lado da promessa, pela base de todo o potencial venezuelano. Porque olha só, para entender a crise, primeiro a gente precisa ter uma noção da escala impressionante da riqueza que esse país tem. A diversidade aqui é uma coisa espetacular. No sul, por exemplo, a gente encontra a imensidão da floresta amazônica. Já no centro, as savanas, conhecidas como Los Llanos, que são vitais para a pecuária. No litoral, tem as florestas úmidas do Caribe e, a oeste, a majestosa Cordilheira dos Andes. É um verdadeiro mosaico de ecossistemas. E a riqueza não está só na superfície, não. No sudeste do país, fica o Escudo das Guianas, uma das formações geológicas mais antigas do nosso planeta. E o que isso quer dizer na prática? Muita riqueza mineral. A gente está falando de ouro, ferro, bauxita e até diamantes. Mas claro, a joia da coroa geológica é sem dúvida nenhuma o petróleo. Ele se concentra principalmente na chamada faixa petrolífera do Orinoco. E olha, isso aqui não é só mais uma reserva de petróleo. É uma das maiores e mais ricas de todo o mundo. E a escala disso é o que realmente impressiona. Estamos falando de mais de 300 bilhões de barris em reservas comprovadas. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, é mais do que a Arábia Saudita tem. É um volume de riqueza energética quase inimaginável. Ok, então acho que ficou bem claro o tamanho do potencial, certo? Agora, vamos virar essa moeda e encarar a dura, e eu digo dura realidade, da crise que tomou conta do país. E aqui a gente chega num ponto crucial. A economia venezuelana tem um calcanhar de Aquiles, e ele é gigantesco. Mais de 90% de suas exportações dependem de uma única coisa: petróleo. Então é bem simples. Quando o preço do petróleo cai ou a produção falha, a estrutura inteira do país balança. E essa estrutura não só balançou, ela basicamente desabou. A partir de 2013, a economia entrou num colapso total, com o produto interno bruto encolhendo de forma brutal. Foi uma queda livre, sabe? Impulsionada por hiperinflação, pelo colapso da produção e por uma série de decisões de gestão econômica. E o custo humano de tudo isso é imenso. Cerca de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015. É uma das maiores crises humanitárias e migratórias que o nosso continente já testemunhou. E para quem ficou, as consequências sociais foram severíssimas. A qualidade de vida despencou, a pobreza aumentou muito, a escassez de alimentos e medicamentos virou rotina e o sistema de saúde ficou extremamente fragilizado. O resultado disso tudo é que o índice de desenvolvimento humano, que já foi um dos mais altos da região, está em queda livre desde 2014. Mas veja bem, a crise não é só econômica. Ela é, na sua raiz, profundamente política. Para a gente entender as causas, a gente precisa olhar para esse tabuleiro complexo de forças que atuam sobre a Venezuela tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Olhando para dentro do país, o que a gente vê é uma polarização política profunda e que já dura muito, muito tempo. De um lado, o governo chavista, que começou com Hugo Chávez e hoje é continuado por Nicolás Maduro. Do outro, uma oposição muitas vezes fragmentada. Esse conflito domina a política venezuelana há décadas. E claro, essa divisão interna acaba se refletindo no cenário internacional. De um lado, aliados como Rússia, China e Cuba, que oferecem apoio econômico e geopolítico ao governo. Do outro, potências como os Estados Unidos e a União Europeia, que impõem sanções econômicas bem pesadas, mirando principalmente no setor de petróleo. E para adicionar mais uma camada de complexidade nisso tudo, ainda existe a disputa regional com a vizinha Guiana pela região de Essequibo. É uma área que a Venezuela reivindica há mais de um século e que virou um foco de tensão altíssimo depois de descobertas gigantescas de petróleo, justamente lá.
Isso tudo nos leva a um ponto central. Na Venezuela, o petróleo nunca foi apenas uma commodity para ser vendida. Ele é a principal ferramenta geopolítica do país. É usado para construir alianças, para negociar com as potências e para garantir o apoio político tanto dentro quanto fora do país. E assim, a gente fecha o círculo e volta ao paradoxo do começo. Uma nação de potencial gigantesco, mas que hoje se encontra numa encruzilhada muito crítica. É a história dos dois lados da mesma moeda, né? De um potencial geológico e uma biodiversidade que poderiam facilmente sustentar uma das nações mais prósperas da América do Sul. Do outro, uma realidade que está travada por uma crise política e um colapso econômico que foram simplesmente devastadores. O que nos deixa com a pergunta final para a gente refletir um pouco. Com uma riqueza natural tão absurda e um povo conhecido por sua resiliência, o que afinal vai ser preciso para que a Venezuela consiga um dia realizar todo esse potencial?